Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar sobre a classificação do Leão para a grande final da Copa Sul-Americana 2023. Venceu o Corinthians por 2-0 no Castelão, diante de mais de 60 mil torcedores que fizeram uma grande festa linda da torcida do Leão, empurrando o time do início ao final da partida. E o Leão venceu aí com gols do Pikachu e do Tinga e está na grande final. Antes de soltar o vídeo aí pra gente estar analisando, reagindo àquilo que os comentaristas falaram aí nos debates, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo, repercutindo aí a classificação do Lion. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Muitos que sentam aqui, é um prazer imenso estar nesse... Que debut, hein? Que debut, hein? Esse programa é um programa maravilhoso. É uma satisfação estar aqui ao lado de vocês. Isso não é mentira. Não de todos. Ele manda mensagem quase todo dia na hora do programa. É verdade. Quase Tá sempre ele de pega olho. um frame ali e faz uma figurinha. Eu sou fã Faz de nada. esportes assíduo do programa, almoço, às vezes fico com indigestão, mas almoço Faz parte. assistindo vocês. Então, ao contrário de muitos que criticam, estar aqui, pra mim é um Por prazer. exemplo, estar Vitor aqui. coisa Birner é um que espetacular. debocha, né? Deboche dentro do programa. Joga o programa pra baixo. Joga o uma programa. coisa Elton não, horrorosa. Elton valoriza. Uma coisa Isso horrorosa. aí. E assim, A primeira palavra é é o que sua, tem, mas viu? é de coração. Não, hoje eu cedo. É o que tem, mas é de coração. É o que temos pra hoje. Vamos tentar ser felizes. Dito isso, né, fiz um trabalho de proteção para estar aqui também, mas... Cada um com a sua fé. Aliás, É importante. tem Cada um com 5 sua fé. semanas. Se eu te falar dessa cadeira aí, dessa ponta... Cuidado com ela, viu? Protege, meu amigo. Cuidado com ela. Tranquilo. Mas, Ela vai puxando assim, claro cidadão. que para o futebol do Nordeste isso é um feito espetacular. A gente tem que lembrar do Sampaio Corrêa, semifinalista da Copa Comembol, do CSA, finalista da Copa Comembol em 99. Era uma competição importante na época. Os principais times do futebol brasileiro disputavam essa segunda competição depois da Libertadores. A Libertadores tinham poucos brasileiros disputando até o início dos anos 2000. Mas a Sul-Americana ela ganhou uma conotação diferente e se tornou o segundo torneio da América do Sul, cobiçado, inclusive, por grandes clubes que não disputam a Libertadores, e eu acho que o Fortaleza conseguiu um grande feito. É lógico que o torcedor do Ceará não está satisfeito. É lógico que algumas torcidas do Nordeste, alguns torcedores, ficam enciumados. É o feito pro futebol do Nordeste. Mas para muitos torcedores do Nordeste, é apenas o Fortaleza indo para a final. É mesmo. Mas é lógico... Não vai ter uma comoção, porque eu tirei o Ceará Ferroviário por rivalidade e tal, etc. É lógico que a gente vai ver Saber na torcedor. sua terra, o pessoal ficou comovido? Na Bahia. Eu acho que é dividido. É mesmo? Tem muito torcedor, obviamente, que quer ver a região, e eu acho que é importantíssimo, porque puxa os outros clubes para cima, mas tem muita gente que poderia ser o meu, né? Claro, tem a Hoje temos 2 clubes do Nordeste na primeira divisão, que é Bahia e Fortaleza. O Bahia, nesse momento, vive uma situação de luta contra o rebaixamento, vem de um acesso, né, e de reestruturação. Mas o Fortaleza, nos últimos anos, tem sido o protagonista do Nordeste, o que faz com que essa rivalidade aumente também. Sim. É lógico que isso é saudável para a região, porque vivemos, na década retrasada, talvez, ali no início dos pontos corridos, tínhamos frequentemente clubes do Nordeste disputando a Série A, né? Bahia, Vitória, Sport, Santa Cruz, o Ceará, o Fortaleza. O Fortaleza caiu em 2004... e em 2005, e depois não voltou mais, voltou agora, voltou muito mais forte. Mas é lógico que, se a gente for olhar para o futebol, não estou falando pro torcedor especificamente, né, da rivalidade do torcedor, para o futebol do Nordeste, isso é um feito espetacular, porque a gente está falando de um clube que está na outra ponta do país, né? De logísticas complicadas, teve que jogar na Venezuela, teve que jogar no Peru, teve que jogar no Paraguai e vai fazer uma festa certamente no Uruguai no fim do mês, porque merece e é coroação de um trabalho bem planejado, né? É verdade. Trabalho que já bateu o Libertadores, já 2 vezes, uma pré-Libertadores e uma oitava de final de Libertadores. Você que jogou bola. Essa coisa, essa sintonia, essa sinergia. Elton, capítulo, o programa vai ser sério hoje, hein? Essa sinergia. Não vai ser sério hoje. Do torcedor ali com o time. Vai ser É sério. importante demais, William. Bom, primeiro,
É um prazer estar aqui, né? É mesmo, Capita. Fala a verdade. Pode falar a verdade. Pode falar a verdade. 2 dias seguidos. Mas assim, e parabéns ao Fortaleza, né? Você resumiu muito bem na sua apresentação todo o sentimento do torcedor, o orgulho, o planejamento, a estrutura construída, a importância da comissão técnica, dos jogadores. E aí eu fico com esse lado, né, William? Dessa conexão entre arquibancada e campo, realmente. É difícil você olhar para o estádio ontem, a atmosfera, e você não se doar ainda mais, né? Lógico que tem uma entrega, uma dedicação, uma importância da competição, mas quando você sente que o seu torcedor confia em você, né, que ele enche o estádio, que ele faz um mosaico gigantesco, é algo que vai ficar marcado, acho que para todos nós que amamos futebol, que a gente viu, as imagens que a gente viu construídas pelo torcedor, isso motiva ainda mais. Então é um orgulho gigantesco, né, para o torcedor do Fortaleza nesse momento. Ontem, a gente falou um pouco ontem no programa sobre isso, né? O Fortaleza ele era favorito para o confronto, ele construiu essa caminhada, né? Ele se planejou para esse momento e ontem, dentro de campo, ele fez tudo aquilo que o torcedor do Fortaleza esperava e que nós também. Então foi um time muito intenso, um time que pressionou o Corinthians no início, mas que não criou tantas possibilidades, que deu um passinho atrás para recompor essa força. No finalzinho do primeiro tempo ele volta com uma intensidade muito grande. Então é isso, William. Acho que assim, tem planejamento, tem estrutura, tem uma torcida apaixonada, tem um treinador, um profissional muito competente, mas eu dou os parabéns aos jogadores também, porque tem um entendimento de jogo, tem uma intensidade colocada dentro de todos os movimentos. Eu vi o jogo com alguns amigos ontem e o pessoal falava isso, falava, caramba, os jogadores do Corinthians eles vão com a intensidade 60, vamos colocar, e os caras do Fortaleza vão a 100, né? Então, em cada disputa de bola, em cada movimento, em cada lance de disputa, então é algo conquistado e merecido. E como o Elton disse, né? Eu acho que se tem a disputa esportiva, é lógico que tem, né? Dos torcedores rivais se incomodarem, mas é um grande exemplo. Exemplo para times do Nordeste, né, que precisam se estruturar um pouco mais para conseguirem esses feitos, e para clubes do Brasil como um todo, né, porque a gente tem muito time de tradição, de camisa, de torcida apaixonada como essa, mas que em questão de planejamento, de estrutura, deixa muito a desejar. Então, uma noite especial para todos, né, do Fortaleza e merecido a esses atletas que estão entregando tanto dentro de campo. Ô Pedrão, qual é o patamar do Fortaleza, independentemente da final, tá bom? Ganhou, perdeu? O Fortaleza já tem um ano incrível. Qual é o patamar do Fortaleza hoje no futebol brasileiro, hein, Pedrão? William, tudo bem? Tudo bem, Um você? abraço para você com calma. Elton aqui com calma. Uma honra. Não, porque o início do F90 ele é sempre muito tumultuado, muito, né? muito. Parece que você passa a sexta marcha, né? A quinta, depois você Já vai chega tirando a chegando, velocidade, entendeu? vai dosando, vai tocando pro lado, vai saindo a bola com Aqui a calma. montanha-russa já começa na descida. É aquele time. Um looping, É dá um looping, aquele depois time que acelera demais no início, depois cansa, toma 2, 3, 4. O que aconteceu? Acontece, A gente viu? estava tão bem. Pega O cara já dá o confiança. sprint no começo da maratona, E né? um abraço descido ao junto. Capita, que é um ser humano de uma paz interior para estar aqui 2 dias seguidos. Isso, com certeza. Ah, vamos lá. Verdade, 2 dias. né? Patamar é um debate muito interessante, porque patamar você pode separar por diversos aspectos. O orçamento, ele não vai estar no primeiro patamar. Atenção de opinião pública, de grande parte de mídia, não sei o quê, também não vai estar, e isso precisa ser discutido. Agora você quer falar de trabalho? Quero. Qualquer debate hoje que se passe sobre trabalho e treinador, você separa 3 técnicos para começar o papo. Abel, Vojvoda e Diniz. Então, acho que já diz onde Fortaleza está. O que o Diniz tem na mão? O que o Abel tem na mão? Os dois reclamando, podia ter mais, e não contrata, e pede. E o que o Vojvoda tem na mão? O que o Vojvoda tem de orçamento na mão? O que o Vojvoda tem de oportunidade na mão? Então, o patamar dele precisa ser o primeiro. O Fortaleza precisa estar no primeira prateleira do debate. E não é pela vitória de ontem, não é pela classificação de ontem, porque antes da ida da semifinal, a gente falava que era um debate de um projeto de futebol e de um não projeto de futebol. Isso. E que o cenário de mata-mata permitia a gente colocar algo em pé de igualdade ali, principalmente no jogo de ida em Itaquera. Agora, se fosse algo científico, exato, era Fortaleza classificado. Acaba que o campo ontem responde, grita ali a diferença, né? Porque você suporta 90 minutos, Fortaleza recua na ida, o Corinthians tenta sustentar Itaquera, mas você não consegue 90, 180, mais 90, 270, uma hora vai vir a realidade à tona. Então, o patamar de trabalho do Fortaleza no futebol brasileiro, ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o primeiro. Vamos pegar rápido aqui. Flamengo trabalha melhor que Fortaleza? Não. Vasco, Fluminense? Não. Fluminense talvez pelo Diniz. Botafogo querendo chegar. Atlético Mas ainda Mineiro um pouco. também não. Atlético Mineiro também não. A gente pode falar de trabalho de Atlético Paranaense, trabalho de futebol.
Grêmio e Inter, você está sempre aí, precisa trazer o Cudê para corrigir o Mano, é vice-campeão brasileiro, mas você não tem segurança. Então, projeto de futebol, o que sustenta, o Fortaleza precisa estar nesse primeiro debate. Essa sua reflexão aí me faz falar aqui algo que eu acho que é uma verdade, que eu acho que precisa ser debatido. Chega de G12 no futebol brasileiro, né? Dessa história de mas, G12. Sinceramente, Elton, não existe mais G12 no futebol brasileiro. O G12, ele é uma tentativa de quem está rateando ali de se perpetuar entre grandes. Porque o que você sustenta a duras penas ali é tamanho de torcida, é desempenho. Não, nem isso mais. Você vai falar de G12, um exemplo que eu acho que é cristalino. O Vasco, você tira 2011, 2012, ele não figura entre os 12 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro há décadas. Sim. E aí você tem o Atlético. Como é que você exclui o Atlético Paranaense de um G12, por exemplo? Fortaleza veio de Série C, é uma coisa menor. Mas você precisa debater, sabe? Não precisa se apegar a essa coisa do G12. Só que você precisa entender que o debate muda. E que bom que o debate muda. O debate muda não é porque chegou alguém lá, injetou dinheiro e o Fortaleza tem uma outra história com a mesma camisa. Não, ali tem um trabalho. Ali tem um trabalho de alguém que bateu lá atrás, 2017, Série C, né? Isso. Aí vem um Rogério. E aí muita gente questiona o peso que deu ao Rogério, que mandava no clube, mas alguém que tinha tamanho para bancar e o Marcelo Paz para sustentar. Mas tem o Rogério aí na base desse Fortaleza de hoje. Claro que tem. Tem que lembrar sempre. Fala, porque tem que ter um CT assim, porque tem que ter um alojamento assim, porque tem que ter uma estrutura assim. O Vojvoda vem e sustenta. Um ano atrás o Vojvoda era o último colocado de Campeonato Brasileiro. Então, sustentação de um técnico que chegou a ser muito criticado nesse momento. Você não pode tirar o Fortaleza de nenhum papo sobre o primeiro escalão de Campeonato Brasileiro. Você pode debater se deveria ser um pouco mais observado. Se a divisão de cotas ela vai respeitar somente grandeza, anos em Série A, anos em Série B. O Fortaleza hoje ele tem uma coisa que para mim é muito fundamental. Ele tem uma liderança na figura do Marcelo Paz, que não é só porque classificou ontem. O Marcelo Paz é um dos grandes líderes de bloco de negociação de fundação de liga. Para um clube como Fortaleza, isso é muito grande. Quem grita de um lado é Landim, é Leila. Quem grita do outro é Marcelo Paz. O Mário também, chegando um pouco ali do Fluminense. Então, isso dá o peso. E não adianta. Se você não tiver bola em campo, você não vai conseguir gritar. Por mais que você tenha ideias e tudo mais. O América Mineiro, recentemente, tinha uma presidência que queria ter um pouco mais de proeminência ali, de liderança política. O Fortaleza ele tem um trabalho em campo, ele tem um trabalho político, ele tem uma representatividade. Quantas vezes você não ouviu falar do Marcelo Paz semana passada e nessa? Porque sim, acaba capitaneando. Acaba ficando a figura. Então, é muita coisa que você precisa discutir para Fortaleza, para além do gol do Pikachu, para além de se o Fábio Santos errou, se não errou, para além da fragilidade da defesa do... É muita coisa que o Fortaleza se coloca à frente. E é um trabalho de alguns anos, que é o que eu sempre falo. A gente sempre tenta mirar a Europa, né? A gente quer que os resultados sejam iguais, o gramado, o clube, mas a gente não quer que o processo demore o mesmo tempo, que seja mesmo... O Fortaleza topou encarar. Eu acho que tem uma diferença entre o Fortaleza administrar a sua pressão lá, tocar esse processo, bater no peito e falar, vou fazer, sustentar como no ano passado, a gente vai sofrer muito aqui no início do Brasileiro, depois a gente vai voltar. O Elton lembrava bem, tem uma questão de janela também, tudo que acontece, mas é algo muito diferente. O Corinthians poderia chegar à final, para mim, num acidente. O Fortaleza hoje não é mais um acidente. Não é por acaso. Não dá para tratar o Fortaleza como um acidente. E isso coloca ele no outro papo de futebol brasileiro. Dá só uma olhada na escalada do Fortaleza, que eu falei, 2017 estava na Série C, né? Dá só uma olhadinha nos feitos do Fortaleza nesse período, para o Edu falar aqui também. Então, 2017, vice da... É bom lembrar que o Fortaleza empacou na Série C durante uns 7, 8 anos, hein, Elton? 7 anos. 7 anos. Sempre batia nas quartas e para passar das quartas ele ganhava a vaga para a Série B. Ele morria nas quartas, sempre. Foi vice da Série C e acesso para a Série B. Em 2018, campeão da Série B e retorno à Série A. De lá para cá, não sumiu mais da Série A, se manteve. E ali é um trabalho já do Rogério Ceni, né, 2018. 18 e 19. E 19, quando ganha a Copa do Nordeste e fica em nono no Campeonato Brasileiro. Né? Então você vê ali, primeiro ano de Série A, já em nono. 2020, estreia na Conmebol Sul-Americana. E é eliminado, se não me engano, pelo Independente, né, o Elton? Isso. Independente e de uma forma... Era só mata-mata. Era só mata-mata. Não tinha fase de grupo. Exatamente. E quase passa, quase passa. 2021, olha só, quarto no Brasileiro. Aí o Vojvoda chegou. Aí o Vojvoda, quarto no Brasileiro, ficando atrás apenas de Flamengo, de Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Olha só. Olha só que feito. E vaga inédita na Libertadores. 2022, campeão da Copa do Nordeste e oitavas da Libertadores, num grupo que tinha River Plate e Colo-Colo. E o Fortaleza foi garfado em casa contra o River Plate no empate de 1-1.
E 2023, primeiro nordestino a chegar na final da Sul-Americana, dessa competição sul-americana, né, nesse formato, com esse nome já. Então, assim, dentro de expectativa, de projeção, daquilo que você espera, da realidade do clube, daquilo que você tem como meta, sinceramente, poucas equipes conseguiram. Estou falando guardadas as projeções, as expectativas de cada equipe. Poucos conseguiram feitos como Fortaleza. Você vai falar, o Flamengo, o Palmeiras. Estou falando, guardadas as devidas proporções. Expectativa, projeto, meta, planejamento de cada um. Ô, William, boa tarde para você, boa tarde para todos. Eduardo, boa tarde. Uma honra estar aqui. Tarde. Vocês falaram sobre o Fortaleza, e eu acho que o Fortaleza ele é nada mais, nada menos do que você pegar esse case, que é um termo utilizado em cursos, né? E botar... Nós somos um case, né, Edu? É um case, isso aqui é um case. Mas isso aqui é um case também. O F90 é um case. Mas no caso do Fortaleza, é o case é o manual de gestão. Você vai fazer um curso de gestão desportiva, o Capita fez recentemente, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas aulas também, você olha, é interessante ver como a planificação de time, ela é feita assim. Ela é feita com... Primeiro, William, você viu a frase do Marcelo Paes ontem que ele disse que a camisa 10 do Fortaleza é pagar em dia? Ele falou isso. Porque Salários pode parecer meio loucura, e o Elton tá aqui, ele sabe como é que é. Principalmente quando você monta um time no Nordeste com a cota menor. Mas você honrar seus compromissos não significa que você tem a cota maior, menor. O Fortaleza pensa futebol. Eu acho que essa é a frase. Ele pensa futebol a ponto de... Quando o time vai alcançando pontos mais altos, é natural, William, se o presidente, o mandatário, a diretoria não tem uma linha de trabalho de raciocínio, você começa a encher o teu time do quê? Medalhão. Qual é o medalhão do Fortaleza hoje? Você olha assim e fala, o Marinho. É isso. Então tá aí, pessoal, foi mais um debate aí falando da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians, 2-0, Fortaleza classificado para a grande final, Leão do PC, maior do Nordeste, fazendo história. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.